Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, estamos iniciando o nosso episódio da semana. Essa semana que nós trazemos a nossa convidada, a nossa amiga, vem trazer a sua história de superação. O podcast Fala Mulheres, ele é dando vez e voz a todas as mulheres, contando a sua história de vida e muitas vezes a superação. O que nós precisamos hoje, para você que está aí nos assistindo, muitas vezes não sabe o que fazer, está desanimada, se liga no nosso podcast que aqui você vai encontrar tudo de bom que você tem em vozes e histórias lindas e maravilhosas também. Então hoje nós trazemos nossa amiga Cleide. Conta para nós a sua vida, a sua história, Cleide, a sua história de superação, que é uma história linda. Seja bem-vinda ao nosso podcast da semana. Obrigada, Regi. Muito obrigada pelo convite, por poder participar do teu podcast. É uma honra estar aqui e poder ajudar algumas mulheres que possam estar passando pelo mesmo problema que eu, a se superar, a se reinventar, a voltar à vida de uma forma agradável, de uma forma que possa ser vivida com intensidade. Eu que agradeço de você ter aceito o convite de vir abrir a sua vida, né? Quando você vem no podcast, você conta a tua vida, a tua experiência, e da tua vida, da tua experiência, vai poder ajudar muitas outras mulheres que estão nos assistindo aqui. Com certeza você vai levar a tua superação para essas outras nossas amigas que estão nos ouvindo aí. Conta para nós da sua história. A Cleide é da onde? É casada? Tem filhos? Da onde que você é, Cleide? Eu sou nascida em Laranjeiras do Sul, sou casada há 26 anos com o Edson Crespim. Vulgozinho, apelido, que ninguém conhece pelo nome, né? Só pelo apelido. Tenho 2 filhas, a Érica, com 18, a Helena, com 5. Uma de coração, a Stephanie, que está com 28 anos, vai fazer 29 agora, e 2 netas, a Maitê e a Kemily. Que maravilha, ser avó, uma dádiva, né, que a gente tem, porque você vê aquelas crianças tão lindas e você tem tempo de se doar para os netos, né? Os filhos é um ciclo que a gente não tem muito tempo, mas quando é a vez dos netos a gente tem mais tempo, então é muito importante isso, né? Nessa parte eu falho um pouquinho, meu tempo é um pouco reduzido, por causa da questão de trabalho, filho, casa, marido, e a minha segunda identidade, que é a tia das massas, que foi a criação da minha família, foi a criação da minha história de superação ali, que nasceu a Tia das Massas através do problema que eu passei, e foi ali que eu consegui começar a me reerguer para estar onde eu estou hoje. Quem é sua mãe, seu pai? A minha mãe é a dona Roseli, pai é meu padrasto, seu Belmiro Pardal, funcionário público aposentado. Pai é uma história meio difícil, que começou aí os meus traumas, né? Que vem lá da minha infância, abandono paterno. Porque a gente pensa assim, quando você desenvolve uma depressão, uma ansiedade, você pensa assim, meu Deus, é alguma coisa de agora, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas não, é aquela coisa que vem lá de criança, é os abandonos, é os traumas, é as vivências que trazem a gente viver essa situação, né? Sim. Agora eu entendo que é isso, mas antes eu achava que eu tinha feito uma coisa errada, que era falta de Deus, que era alguma coisa particular minha. Mas depois de tratamento, de psicólogos, eu entendi que eu trazia lá da minha infância esse processo todo dolorido, todo machucado, que me causou o que me causou, que desencadeou em 2007 e piorou em 2010. Mas hoje eu estou aqui para contar um pouquinho dessa fase bem difícil. Então vamos lá. Você que está aí nos assistindo, continua ligado. Manda já para os teus amigos, se reúne com a tua família, toma o seu chimarrão dessa quinta-feira maravilhosa e ouvindo o nosso podcast Fala Mulheres, da história de superação. Uma superação mesmo, vida real, onde a Cleide vai abrir toda a sua história, que vai te ajudar a você que está nos assistindo aí a se levantar do seu dia a dia e buscar algo também
como a Cleide fez um dia. Levantou-se da onde ela estava e foi buscar e se tornou a tia das massas. Mas conta para nós, desde o início, como começou tudo e chegar a tia das massas, uma história de superação da Cleide. Eu, desde criança, eu tinha, assim, sintomas de ansiedade, medo, eu não gostava de dormir no escuro. Tinha, assim, o meu mundinho ali, a minha zona de conforto. Em 2007, a minha filha mais velha nasceu e eu comecei a sentir aquilo muito mais intenso. Eu me preocupava se ela estava dormindo bem, eu ia lá colocar o dedo para ver se estava respirando e eu comecei a sentir, assim, um medo, assim, que parecia que não era normal. Aí eu fui consultar, né? Chego lá, o doutor falou, olha, você está com uma depressão pós-parto. Aí cheguei em casa e falei, eu tomar tarja preta, depressão, não tenho tempo. Eu tinha um bebê, eu fazia faculdade de História na época, funcionária pública, trabalhava o dia inteiro, né? Estava de licença maternidade ali naquele período, mas eu já ia voltar a trabalhar, 4 meses a licença naquela época. Falava assim, isso é frescura, gente, eu não tenho tempo de ter depressão. Eu tenho que trabalhar, estudar, cuidar do meu nenê e cuidar da minha casa. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Isso era o meu preconceito com quem tinha depressão. Não tomei o remédio. Me neguei até o último estágio assim, que eu consegui. Em 2010, a minha irmã morreu de encefalite, minha irmã mais nova. Ali foi o auge, assim, foi a bomba que explodiu assim, e eu me perdi totalmente. E fiquei assim, eu não comia, não dormia, só chorava, ficava preocupada com a minha mãe, que também tinha problema de saúde. Pensava, meu Deus, ela morreu, agora a minha mãe vai morrer também. E assim, sucessivamente, aqueles pensamentos catastróficos. Fui consultar com o médico em Guarapuava, o mesmo diagnóstico, depressão, crise de pânico, que eu teria que tratar. Eu falei, não, vou fazer isso, não, tenho tempo para fazer isso. Tem que estudar, tem que trabalhar, e sempre colocando obstáculos no tratamento, me negando. E chegou assim num ponto que eu não comia, eu não dormia, eu não tomava água, eu fumava e tomava chimarrão o dia inteiro e a noite inteira. Aí a minha sogra, que já faleceu, conversou com meu esposo e falou, olha, você tem que levar essa mulher no médico, porque ela não está normal, porque ela ia ficar comigo nos períodos lá em casa, né? Porque ele é vigilante, ele trabalha à noite, então eu ficava muito tempo sozinha à noite e ela ia ficar comigo. Aí fomos buscar tratamento, buscando tratamento, e o médico dizendo que eu teria que tomar a medicação, os tarja preta, as coisas ali e tal, e fazer o acompanhamento psicológico. E eu falei, doutor, sério, tarja preta? Ele falou, chega de preconceito, você já foi longe demais. Eu não conseguia parar em pé naquela época. Eu não parava em pé, sem comer, sem dormir, eu não tomava banho. Eu não conseguia cozinhar feijão porque a panela ia explodir. Assim, tudo para mim era muito catastrófico, tudo muito pesado, tudo muito puxado. O medo, assim, tomou conta de uma forma, assim, que eu não vivia. Eu não tinha vida. Eu só tinha medo, só medo. Tanto que quando eu comecei o tratamento, a minha filha mais nova tinha 4 aninhos. E ela aprendeu a ler, porque o pai dela precisava trabalhar à noite para ela me dar um medicamento para dormir. Então, assim, eu me judiei, me negando a tratar, e judiei da minha família. Porque se eu tivesse buscado tratamento, aceitado o tratamento na época, talvez eu tivesse me recuperado muito antes, né? E não tivesse chegado ao ponto que eu cheguei. Então, eu me neguei, sempre me neguei. Mas aí, enfim, aceitei o tratamento. Graças a Deus, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Dr. Sérgio, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, lá de Guarapuava, um psiquiatra maravilhoso, Dr. Abreu, que me acompanha até hoje, um médico excelente, psicólogos maravilhosos. E ali eu fui, assim, caminhandinho, passo a passo. Tinha dias que eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar. É muito remédio. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Eu pensava, não, mas eu vou conseguir. Eu vou ser forte e eu vou conseguir. E fui, vivendo cada dia de uma vez, e fui tentando me levantar. E a partir daí, eu coloquei na minha cabeça que não era, porque as pessoas falavam que era muito falta de Deus, mas eu era catequista, ministra da Eucaristia, que eu nasci na igreja católica, né? Me criei na igreja Sim. católica. Então, pensava, não pode ser falta de Deus. Não pode ser alguma coisa errada que eu fiz. Aí, a partir de eu começar a aceitar o tratamento, de eu começar a fazer as coisas direitinho, eu comecei a entender que não era falta de Deus, que não era coisa errada que eu tinha feito,
e que era lá desde a minha infância, os traumas, as coisas que foram acontecendo. E a partir do momento que eu neguei o tratamento, as coisas foram mais difíceis. Então, quanto antes a gente aceita o tratamento, antes a gente se liberta e consegue ver a vida de uma outra forma. Então, apareceram pessoas maravilhosas na minha vida nesse tempo. Perdi muitos amigos nessa fase, porque eu tinha assim, não dava para contar. Hoje, se eu contar nos dedos, não fecho uma mão os amigos que eu tenho, porque as pessoas que viveram comigo nessa fase, ou que me conheceram nessa fase e continuam até agora, eu já não considero mais nem como amigos. É família, porque é uma fase muito difícil. A gente vive, as pessoas vivem um luto da gente viva, sabe? De olhar o sofrimento. Eu vi a minha filha com crise de ansiedade depois, por ter me visto naquela fase ali, pequenininha, sabe? Sim. E então eu penso, quem esteve comigo nessa fase de espinhos merece ser da minha família, não amigos. Então foi bem difícil, bem complicado. Sofri, morri por muitos dias. Eu falo assim, meu Deus, por 2 anos eu morri. Eu não trabalhava, eu não estudava, eu não cuidava de casa, eu não cuidava da família, eu não conseguia lavar uma peça de roupa. Eu não conseguia tomar banho. Meu esposo chegava do serviço, ele dizia, você já tomou banho hoje? Eu falava, já tomei. E o medo de ficar embaixo do chuveiro, o chuveiro pegar fogo. Ele falava, não, mas olha, vamos tomar um banho, daí você relaxa, aí você vai descansar um pouquinho, você toma teu remédio, você dorme. Ele colocava uma cadeira embaixo do chuveiro e me dava banho. Pense que foi uma situação assim, constrangedora, mas que hoje eu olho assim como aprendizagem. Aprendi muito. Aprendi a dar valor para o que realmente tem valor e buscar coisas que realmente têm valor, porque as coisas são muito supérfluas hoje, né? É verdade. As pessoas não consideram amizade, não consideram carinho, não consideram família. Hoje eu consigo dar valor àquilo que realmente tem valor e ter por perto as pessoas que realmente merecem estar por perto. E eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Que bom, né? Que você conseguiu. É uma superação mesmo, né? De você ter passado por tudo isso e ter encontrado pessoas e ter buscado essa cura com você mesmo. E me conta a tua história de superação e como chegou a Tia das Massas. Foi assim, uma coisa bem engraçada. Assim, às vezes eu olho para trás, assim, mais de 10 anos atrás, eu não acredito. O pontapé inicial, eu acho que eu posso citar nomes, né? Pode. O pontapé inicial começou com uma visita da dona Sirlene Schwartz na minha casa. Ela estava fazendo campanha para um deputado, que eu não vou lembrar nome nem nada. Aí ela falou assim, menina, onde é que você anda? Você é funcionária pública, eu não te vejo. Ela era prefeita na época, né? Eu contei toda a minha situação para ela, mostrei os remédios que eu estava tomando. Ela falou assim, mas você não quer voltar a trabalhar? Eu falei, quero. Eu não quero morrer em casa. Porque se eu ficar me sentindo inútil assim, eu vou morrer. Aí ela, juntamente com a Flaiboeira, me convidaram para trabalhar no projeto da Casa da Memória, onde eu trabalho até hoje. Faz 11 anos que eu trabalho lá. E quando eu voltei a trabalhar, eu ainda tive muitos altos e baixos, muitos atestados, muita licença. E num desses atestados foi a professora Cassie ficar no meu lugar lá, trabalhando lá na casa, abrindo, fazendo atendimento. E quando eu voltei, nós tornamos amigas, assim, colegas de trabalho. Tivemos algumas diferenças de início, porque eu sempre sou muito seletiva com pessoas, né? Mas aí nós conversávamos, a gente dividia problemas diários de casa e tal. E ela começou assim a me incentivar a cozinhar, porque os psicólogos sempre falavam que eu tinha que ter uma ocupação. Tentei artesanato, furava os dedos, porque eu não gosto de agulha, fio, essas coisas, não é o meu forte. Aí ela falava assim, olha, ela não tinha filho na época, era só ela e o marido dela. Ela falava assim, olha, o Alfredo tá com vontade de comer brigadeiro. Eu dizia, eu posso fazer. Aí eu fazia e levava para ela. Olha, o Alfredo tá com vontade de comer um bolo de chocolate. Ela mesma, eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate. Eu fazia e levava para ela. Aí um dia, eu estava conversando com ela, falei, nossa, Cassie, minha situação financeira tá tão difícil,
Porque no auge da minha doença, eu saí comprando tudo que você imaginava na frente. Eu achava que se eu comprasse, mudasse todos os móveis da minha casa, comprasse roupa, comprasse, eu ia ser feliz. E nada preenchia aquilo que tinha dentro de mim, porque não era bem material, não era nada daquilo que eu precisava. Eu precisava me entender para mim me sentir melhor. Aí ela falou assim, e se você começasse a fazer umas coisinhas para você vender? Falei, capaz, nunca ninguém vai comprar as minhas coisas, já viu, né? Aí ela falou assim, eu acho que vão comprar, porque você capricha tanto nas coisas que você faz, que eu acho que vai dar boa. Daí eu falei, não, não vai. Eu lembro como se fosse hoje. Ela comprou para mim uma forma de fazer trufa. Fazia 4 trufas de cada vez. 1 quilo de chocolate, as embalagens, o leite condensado, as coisinhas. Ela falou assim, você vai fazer o que der de trufa com esse bombom trufado, né? Com esse chocolate, com essas embalagens, e a gente vai vender. E eu fui para casa e fiz. E no outro dia, acho que deu 45, 48 bombom. No outro dia, simplesmente vendeu tudo. Tudo. E ela voltou com o dinheiro. Eu falei, não quer assim, então tira a tua parte que você investiu e me dá só a minha parte. Ela falou, não, nós vamos investir mais nisso. E fomos e compramos mais chocolate, mais embalagem, mais leite condensado. E eu comecei a produzir, todo dia produzir trufa. Aí alguém fazia aniversário, ela falava, que tal se você fizesse um bolinho para fulana? Que tal se você fizesse um bolinho lá, eu podia levar. E aí começou assim, eu desacreditada, totalmente desacreditada nisso, começou a Tia das Massas ali. Eu vendendo trufa e vendia bolo. Eu lembro que na época os bolos ficavam meio tortinho, assim, porque eu não tinha experiência. O que eu sabia era YouTube, né, que eu tinha visto, porque eu aprendi a cozinhar com a minha mãe quando eu era pequena, vendo a mãe fazendo bolacha, vendo a mãe fazendo macarrão caseiro, bolo, cuca, torta de banana. Era isso que eu sabia fazer. Mas aí eu comecei a me empenhar e assistir vídeos no YouTube, a aprender, a buscar, e foi evoluindo. Aí meu marido começou a falar, viu, por que você não faz um curso? Por que você não investe? Está dando certo? Vai investir. Aí eu comecei a fazer curso, a pagar curso, e foi evoluindo de uma forma que eu jamais imaginava. Jamais. Eu nunca imaginei sendo a Tia das Massas. E o nome Tia das Massas surgiu, inclusive, que eu sempre fazia bolo, e quando eu tenho tempo ainda faço. Levo algumas massinhas para minha mãe, para minha cunhada, para o meu irmão, que mora lá junto com a minha mãe. E a minha sobrinha, Maria, ela era uma tiquinha, assim. E aí, cada vez que eu estava chegando na casa da mãe, ela falava, ô mãe, ó a Tia das Massas chegando, porque eu sou tia, mas daí eu fazia massa. Sim. E ela me reconhecia como Tia das Massas. Aí eu falei para minha cunhada, falei, nossa, a Maria me chama tanto de Tia das Massas que vamos colocar o nome no negócio, então, de Tia das Massas, né? E ficou por Tia das Massas. E fiz curso, daí veio a pandemia, todo mundo, né, teve que se reinventar. Na pandemia surgiu várias confeiteiras, várias pessoas trabalhando com bombom, com coisa arada. E isso nunca, assim, no meu círculo de amizade, nunca foi rivalidade. A gente troca experiência, eu tenho amigas que eu troco experiência, trocamos receitas. A Brenda Padilha começou a fazer ovo de Páscoa, logo ali depois da pandemia, eu ajudei ela. Aí, quando eu resolvi levar a Tia das Massas, além das trufas, dos bolos, para salgadinho também, pastel, coxinha, bolinha de queijo, a mãe da Brenda, Linda Cir, como eu tinha ajudado a Brenda ali no início dos ovos de Páscoa, ela me deu aula de salgados e eu aprendi a fazer salgados maravilhosos com ela. E isso que a Linda Cir é minha amiga desde os 6, 7 anos de idade, jardim, época de jardim, lá da Francisco Freitas, você deve lembrar, né, da Escola Francisco Freitas. Então, assim, eu tenho um conjunto de amizade, um conjunto de parceria. Hoje eu tenho colaboradores. A minha família, tudo que consegue, não consegue vender, né, para mim. Porque eu sou muito boa em produzir, Regiane, mas para vender, eu sou péssima. Eu não vendo nada, eu não vendo nem a minha imagem, porque eu não sou ativa nem em rede social. Mas a minha família, eles divulgam, os meus irmãos divulgam, vendem, fazem propaganda. Aí tem o Wellington Góes, que é um blogueiro, né, que tem redes sociais ativas, que divulga a marca Tia das Massas. Tem o Bruno, que é meu sobrinho, que é assim um colaborador excelente, que vende o meu produto assim com gosto e vende muito bem.
E tem outras pessoas parceiras ainda que me ajudam por fora. A Cassie, a Linda Cir, todo mundo que está ali fazendo propaganda, porque eu sei produzir, mas eu não sei vender, eu não sei nem espalhar para o povo o que eu faço. Mas eles fazem isso com honra para mim. Isso é a rede, né? A rede que de você apoio. criou para você, que hoje ela te ajuda, uma rede de distribuição do que Sim. você faz, né? Porque você não pode fazer tudo. Você não pode confeccionar e você não pode também você vender. Então, é a tua rede que você criou ali para que te ajude hoje. Então, é uma história de superação mesmo e com uma rede. Isso que é importante para quem está nos assistindo, lembrar de que além de você ser, você pode se tornar uma superação também. Um exemplo como a Cleide o exemplo de vida dela, da superação, e também ser a tia das massas e com uma rede que está junto ali vendendo para ela. Isso é muito importante, mas é da tua conquista, o teu espaço, você conseguiu se tornar isso. Então, não é que seja nunca você abriu um livro que veio com receitas prontas, né? Você criou isso. Então, é uma dádiva tua de você ter conseguido com a tua superação, de você buscar se levantar. E graças a Cassie, graças a Linda, graças a tantas outras pessoas, né? A dona Sirlene, a família, que você se despertou, saiu dali, como tantas outras que muitas vezes ficam, né, ali acamadas muitas vezes, e você teve uma estrutura muito grande. Então é muito bom para você ter isso, né? E é exemplo para outras pessoas também. E hoje eu busco ser rede de apoio para as outras pessoas também. Tem grupo de amigos que fazem campanha. Ai, Cleide, tem lá uma família que o fulaninho ou a fulaninha vai fazer aniversário, você não doaria um bolo? Mas com gosto, na hora. Na hora. Algumas amigas estão passando por algum problema também, assim, de, estou com crise de ansiedade e tal. Vamos tentar ver qual é o gatilho dessa ansiedade? Será que aconteceu alguma coisa? A Linda é uma delas que a gente troca bastante figurinha sobre isso, sabe? Mas olha, será que não aconteceu alguma coisa? Vamos tentar, eu já passei por isso, vamos tentar se descobrir junto e conversar nessa rede de apoio, tanto de eu doar o meu trabalho, né, para famílias carentes, e tanto se eu não posso, às vezes eu não posso fazer um bolo, não tenho tempo. Eu posso ajudar um pouquinho no financeiro, eu posso divulgar, porque da mesma forma que eu recebi ajuda, agora eu tenho que retribuir ajudando outras pessoas. Eu não posso guardar a ajuda que eu recebi para mim. Eu tenho que ajudar outras pessoas. Então, eu tento assim. Se eu não tenho tempo de fazer um bolo, eu tenho tempo de fazer outra coisa. Ou eu posso ajudar na decoração, ou eu posso ajudar a organizar, ou eu posso doar um dinheirinho, alguma coisa assim. Mas não deixar para mim a ajuda que eu recebi. Eu tenho que ajudar outras pessoas também. Porque isso faz parte daquilo que a gente recebe. A gente não recebe nada de graça. A gente recebe dádiva de Deus. E a dádiva tem que ser distribuída para os outros também, né? É bem pensado esse trabalho que você realiza e sendo suporte para os outros como for um suporte para você um dia. Então, se todas as pessoas pensassem dessa maneira, como a Cleide pensa, né? De levar toda essa história de vida dela a hoje passar para outras pessoas, tirar as outras pessoas da onde estão, né? Da ansiedade, da crise de ansiedade, porque hoje também a crise de ansiedade ela está meio geral, né, Cleide? Geral. Crianças, jovens, adultos, idosos. A gente vê que eu acho que é o próprio mundo, a gente vive numa correria só, né? Na busca pelo dinheiro, e às vezes cria essas ansiedades e que quando você vê, você não consegue mais sair, né? Então, ele é sair da sua zona de conforto, ir lá retribuir que você já recebeu, mas sempre dando esse testemunho teu também. Isso você ajuda bastante. Como hoje no podcast, você vai ser a história de superação nossa, para que todos os outros que estão nos assistindo sair do seu comodismo, levar esse teu exemplo de você confeccionar o que você faz ali. Mas assim, além de ser gostoso o que você confecciona, mas um ato de amor também. Isso é muito importante. E quero que você me fale mais das suas receitas agora. Quero que você conte o que você faz, das receitas que você aprendeu hoje, qual que é o teu cardápio que você confecciona. Comecei ali só nos bombonzinhos, nos bolos. Hoje eu faço bolo decorado, bolo de andar, salgado, coxinha, risole, pastel, bolinha de queijo, quibe,
brigadeiro, beijinho, dois amores. Só que assim, eu acho lindo quem faz aqueles doces gourmets maravilhosos. Só que eu vim de uma família muito pobre, né? Que passei muita dificuldade quando era criança. Então, eu penso assim, eu sempre pensei que eu queria fazer uma coisa mais acessível. Eu não queria nada gourmet. Nada Sim. gourmetizado. Eu acho lindo, adoro. Compro das minhas colegas também, porque eu também né, gosto de comer uma coisa gostosa, que os outros façam, né? Mas eu faço assim, aquela coisa mais simples, mais acessível. Beijinho, brigadeiro, dois amores, surpresa de uva, nada daqueles bombom lindo, maravilhoso que eu vejo as meninas fazendo, até porque eu não tenho tempo, né, Regi? Tem que conciliar o trabalho na prefeitura, tem que conciliar a minha casa, as minhas filhas, meu marido e a tia das massas ainda. Mas eu tento conciliar e fazer essas receitas com o maior carinho, colocar capricho, colocar zelo nas decorações. Eu sempre converso com as minhas clientes, eu falo, olha, como é que você quer a tua massa? Você quer de chocolate, você quer de baunilha, você quer massa branca? Qual o recheio que você quer? Tento, assim, fazer o mais simples, o simples que eu sei fazer, mas da forma que surpreenda as minhas clientes e que elas gostem do meu produto. Tanto que eu tenho clientes, desde quando eu comecei com os meus bolinhos tortos, eu preservo elas até hoje, sabe? Porque são pessoas maravilhosas e que souberam valorizar o meu trabalho. Então, assim, é um trabalho simples, caseiro, bem caseiro. Espero que um dia eu possa levar a minha marca para mais longe, porque hoje ela já é levada, né, pela Cassie, pelo Wellington, pelo Bruno, já foi várias cidades, vários estados, eles fazem questão de levar o meu produto. Eu quero, mais tarde, poder, né, tá ali me dedicando mais pela marca Tia das Massas, de repente, quando eu me aposentar, né? Mas, assim, é tudo muito caseirinho, tudo muito aprendido de mãe. Eu levo sempre as receitas da minha mãe, o carinho que a minha mãe colocava na comidinha dela, sabe? Que eu lembro lá quando era criança, quando chegava a época de Natal, começava ali no meados de novembro, a mãe e a avó já começava a produzir bolacha para colocar nas latas, né? Aquelas bolachas coloridas, aquelas cerveja caseira, e tudo uma preparação para o Natal e Páscoa e coisa arada. Então, eu tento passar para as minhas clientes esse carinho de mãe nas minhas receitas. Então, é tudo muito simples, mas é tudo muito carinho, tudo muito amável, sabe? Então, pode ter certeza que tudo que eu faço tem o meu sentimento, tem o meu coração ali. E eu acho que é por isso que deu certo, que foi para frente. Quando você fala no carinho, na questão da mãe, né? O quanto que isso é importante, porque eu sempre falo, hoje você tem nos mercados, nas panificadoras, grandes produtos gostosos também, né? Maravilhosos, gostosos. Mas com o sabor de mãe, né? Aquela questão que você faz ali mais caseira, é poucos que você encontra, porque a indústria tem que fazer grandes quantidades e ela vai fazer na medida que produz automaticamente, né? A grande quantidade. Quando você pega alguém que confecciona caseiro, não vai nenhum produto químicos, né? Você vai fazer menos quantidade de Nunca de tem itens. estoque. As pessoas sempre falam assim, você tem a pronta entrega? Não, eu faço tudo fresquinho. Nem que eu tenha que chegar, me dedicar até um pouco mais tarde, mas eu faço tudo fresquinho. Não tem estoque, não tem massa congelada, não tem nada. É tudo produto fresco. E daí não sei o apoio que eu tenho da minha família, porque todo mundo divulga, todo mundo me apoia, meus irmãos, assim, todo mundo ali junto e dando apoio. A Tia das Massas está em alta. A Tia das Massas coloca carinho, coloca a família naquilo que faz. Sim. Sabe? Porque pelo conjunto de família, amigos, colegas, companheiros que eu tenho, então eu acho que junto o amor de todo esse povo e coloca numa massa de bolo e entrega para o cliente. Aquilo vai somando, né? Soma. A Tia das Massas vai indo a todos os lugares onde que vai e vai falando dessa questão da mãe, da família. Sim. Isso que é importante hoje, não é? É diferente de você ir comprar um item, pegar lá e ler. Hoje você chega e pega, né? Você está próximo à pessoa, você sabe quem fez. Então, a grande escala, ela é boa, porque nós precisamos ter também, né? Sim. A grande escala. Mas quando você quer uma coisa mais você tem algo caseiro, delicioso, né? Quando fala de mãe. E você falou uma coisa ali que quando as mães e as avós começavam no final de novembro ali se preparar para o Natal. Isso não tem mais, não, né? Não tem. Como que muda
Mas a essência da família nós temos. E é uma semente que a gente tem que levar, né, Cleide? Você acabou de falar que você teve uma vida sofrida quando era criança. Quantas pessoas também tiveram uma vida sofrida? Também. Quantas pessoas ficaram, muitas vezes, sem mãe ou sem pai e foram criadas e nem por isso não se tornaram grandes profissionais como você se tornou. A tia das massas, eu sou pequena ainda. Não, você já é grande, porque já a tua história, no contexto da tua história, que todos estão assistindo nós vão avaliar isso, que você se tornou a tia das massas. Então, um contexto de família, de união, de rede de proteção, que você conseguiu fazer nessa tua história de vida. Então, a tua essência continua aqui, né? Continua nessa, crescendo e fazendo com que se transforme os bolos, as receitas da mãe, que isso vai levar, né? Sendo sempre no círculo familiar, né? Eu brinco lá em casa que eu tenho meu controle de qualidade. A Érica e a Helena são o controle de qualidade. Tudo que eu faço, tudo elas têm que provar. Mãe, isso aqui tá maravilhoso, você tem que vender. Então tá bom, filha, vamos pensar, vamos colocar. Ela que cuida de cardápio, a Érica que cuida de cardápio, de preço, porque eu gosto só de fabricar e gastar dinheiro. eu gosto de gastar. Então, ela cuida mais dessa parte de cardápio, de logo e coisa lá que eu nem entendo, porque eu entendo ali de WhatsApp, Facebook um pouquinho, olha lá, que eu nem posto nada, nem fico vivendo em função disso. Eu quero viver o meu trabalho, a minha vida, as minhas filhas, né? Então, ela que cuida dessa parte de fotografar e coisa arada. Ela e o Bruno e o Wellington de divulgar, assim. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande. Meus irmãos, meu Deus, eles não têm tempo, porque, né, vida corrida, família e tudo. Mas o tempinho que eles estão postando. Olha, tia das Massas fez morango do amor, nananã, sabe? Eles divulgam, assim, com gosto, sabe? Sim. E eles são, eu acho que são meu maior apoio, minha base, meus fãs, sabe? Porque tudo que eu faço, eles elogiam, eles me incentivam. Olha, isso você tinha que vender. Quando eu comecei a fazer o salgado, que a Linda me ajudou, eu não planejava em vender, eu planejava em deixar ali para minha família. Então, aniversário da Érica eu faço, aniversário da Helena. Aí fiz o aniversário da Helena. Meus irmãos, nossa, mas isso aqui tá maravilhoso, você tem que vender. Então, assim, eles vão me incentivando. Às vezes eu penso, não vai dar certo. Vai dar certo sim, você tem que vender. Daí você vende para um, eu não preciso fazer propaganda. Aquele faz propaganda para o outro, para o outro, para o outro. E um vai falando do produto para o outro. E é assim que eu cheguei onde eu estou. Eu acho que agora bastante gente vai saber quem é a Tia das Massas, que não sabiam ainda, né? Porque conhece a Tia das Massas, mas não sabiam ligar a Tia das Massas à Cleide. Então, é a história. Me conta da tua mãe, né? Essa história que você falou que viveu lá, como que foi a tua infância? Foi bem difícil. Foi uma infância difícil. A minha mãe casou muito nova, acho que a mãe tinha uns 14 anos quando ela casou. E naquela época se casavam, né? E muitos filhos, assim, um atrás do outro. E a minha mãe teve 4 filhas. Teve a Clau, a Eliana, a Elisete e eu. E o meu pai abandonou ela, eu tinha 13, 14 dias. Agrediu ela e abandonou ela. E ela seguiu a vida criando as 4 filhas. E para ela também foi difícil, porque ela precisava trabalhar para sustentar a gente. E era difícil ter que trabalhar e deixar as filhas sozinhas em casa. Aí teve todo um processo de Ministério Público, de ir para abrigo, mas ela sempre batalhou, sempre foi atrás de tentar reaver as filhas de volta, e conseguiu, né? Apesar que ela teve que abrir mão de certas coisas, mas ela conseguiu. E a minha mãe é uma história de superação também. Eu me espelho muito na vida dela, em tudo que ela passou. Eu conheci meu pai, Regi, eu tinha 29 anos e foi a única vez que eu vi ele na vida, sabe? Ele chegou assim meio interesseiro nas coisas, que dei as filhas todas criadas com casa, carro, filhos, né? Então chegou assim bem olhando por cima, além daquilo que as filhas poderiam ser. Para mim, foi um estranho, chegou na minha casa, eu não tinha nem assunto para conversar com ele. Mas, enfim, foi outra cura que eu precisava, olhar para a cara dele e tentar entender por que do abandono. Aí, quando eu olhei para ele, eu pensei, nossa, minha mãe é o máximo, né? Largar um cara desse. Então, assim, foram passinhos que eu fui me curando. E eu precisei olhar na cara dele para me entender que foi melhor eu ter sofrido, passado necessidade, passado dificuldade com a minha mãe, porque eu não sei o que eu teria passado com ele.
né, na presença dele. Hoje, as minhas filhas têm um pai, né, maravilhoso. Brigam. São uns terroristas, os 3 em casa. Eu sempre falo, eu não me meto mais na briga de vocês, porque vocês brigam e daí a mãe fica por errado e o pai é sempre certinho. Mas ele é um pai sempre presente e tudo. E eu me espelho nele, assim, pro pai que eu queria ter tido. Não tive, mas enfim, tudo bem, uma fase superada, né? Mas a minha mãe foi muito guerreira. Minha mãe foi, assim, de tirar o chapéu. Tanto que domingo eu estava bem corridinha com as coisas, mas eu fiz questão de ir lá dar um abraço no meu irmão, no meu padrasto e nela, porque feliz Dia das Pães para ela, né? Porque ela foi um pai e uma mãezona, assim, porque apesar de tudo que ela passou, as necessidades, passamos fome, passamos dificuldade, passamos frio e tudo, e ela sempre, assim, aquela galinha choca, assim, chocando as crias, tentando deixar em volta, entende? Então, a minha mãe foi muito guerreira. Então, traz, né, no DNA, você traz já essa força que a tua mãe passou para vocês. Sim. Então, isso que é. Então, um abraço Sim. para tua mãe também, que está nos assistindo, Uhum. com certeza, né? Está assistindo a filha aqui. Certeza. E assim que continue essa mulher dando exemplo de superação. E eu te digo que muitas histórias que aconteceu, que hoje acontece, mas hoje parece ser diferente. Porque antigamente não se tinha um suporte assistencial para as famílias, né? Não. Hoje ela tem um suporte diferente, é só as pessoas buscarem. Buscar. Só buscar, tá? Tem alguma mulher que precisou largar seu marido, tem seus filhos, mas ela tem onde? Tem uma rede de suporte para essa mulher. Diferente já do caso da tua mãe, aquela época que não tinha. Naquela época ainda era julgada, né? Sim. Por largar o marido com filhos e tudo, né? Era bem julgada. Ela apanhou, em vez de ela ter o suporte de ser ajudado, ainda muitas vezes foi mal falada, né? Sim. E hoje já está diferente. Hoje já se dá um suporte para a mulher. Exatamente. Né, por ter acontecido o que acontece. Então, são histórias que a gente tem que relatar para quem está nos assistindo, levantar-se e dizer, olha, eu posso. Se a Cleide conseguiu, também consigo. E a questão é buscar ajuda. Eu lembro que eu negava, sabe? Eu negava para mim, não falava para ninguém. Aí, a partir do momento que eu comecei a conversar com as pessoas, a conversar lá em casa a respeito do que eu estava sentindo e buscar esse tratamento, tudo foi, assim, parece que tudo foi clareando. E eu vejo que quem tem depressão ou quem tem problema familiar, tipo a minha mãe passou, tem medo de falar, mas a gente precisa falar. A gente precisa buscar ajuda. Ninguém vai adivinhar assim, por que a Cleide tá jururu ali no canto? Será que aconteceu alguma coisa? As pessoas vão ficar no será? O que tem? Alguma coisa assim, se você não chegar e não falar, ninguém vai te ajudar. Então, é muito importante a gente chegar e abrir o nosso coração com as pessoas, falar do nosso sentimento, que sempre vai ter alguém que vai dar um suporte. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar, sempre vai ter um médico, um psicólogo, um amigo, um familiar que vai te colocar para cima, que vai ajudar você a superar. E a gente precisa muito contar com uma rede de apoio. Isso é importante sempre, né? E a família também, né? Família em primeiro lugar. Família, o marido, a mãe, né, que estava presente Sim. ali, os próprios filhos também, Sim. que não ficaram o tempo inteiro junto com você. Então, isso que é importante. E hoje, além de depois que você aceitou fazer o tratamento, já começou a melhorar, porque começou a tomar os remédios, começa a melhorar, né? Sim. Ainda tem uma fase meio difícil ali, até a adaptação de medicamento, mas já foi assim outra vida. Eu já comecei a comer, eu já comecei a dormir melhor, eu já comecei a ver luz no fim do túnel, porque eu achava que não tinha. Então, foi tudo assim se abrindo de uma forma maravilhosa. Só que para as coisas chegarem para a gente tem que dar oportunidade, tem que se abrir, tem que conversar, tem que buscar essa ajuda, buscar esse apoio. Porque enquanto eu estava fechada no meu mundinho, negando, porque eu achava que era frescura, só piorou. A partir do momento que eu me abri, que eu conversei com pessoas, que eu falei o que eu estava sentindo, nossa, eu recebi ajudas maravilhosas. E não que eu vá falar assim para você, Regi, nossa, a minha vida é tudo linda, maravilhosa, eu não tenho mais crise de ansiedade. Tem. Final de semana agora mesmo, tive uma crise de fibromialgia, tive uma crise de ansiedade, assim, mas agora eu consigo olhar ali e falar, não, mas aconteceu isso ali, por isso que eu estou ansiosa agora. Então, tira o foco do problema e vamos focar na solução. Se eu não posso resolver aquele problema agora, deixa ele ali no cantinho. Eu vou resolver outras coisas agora. Conforme as coisas forem andando, eu vou conseguir chegar na solução daquele problema. Então, eu consigo tirar o foco
do medo, da ansiedade. Eu consigo saber da onde que surgiu naquele momento. Então, hoje eu não sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu sou uma pessoa que, às vezes, tem algumas crises de ansiedade por certos motivos, mas eu consigo identificar o motivo. Estou com uma conta ali para pagar. Sei que é por aquilo ali. Posso pagar agora? Posso. Ótimo. Não posso? Calma, Cleide, que quando chegar o dia do pagamento você vai pagar. Assim, um exemplo, né? Sim. Uma das meninas estão doente. Me deu uma ansiedade, não consigo dormir, que estão com febre. Não, mas amanhã eu consigo médico. Vamos cuidar agora, mas amanhã a gente vê um médico e vai ficar tudo bem. Então, hoje eu consigo identificar os gatilhos que me levam a ficar ansiosa. E aí é muito mais fácil de controlar. Já se conhece, né? Já. Isso que é importante, se conhecer o seu corpo e saber como você está lidando com cada situação. É esse que é o autocontrole, né? Graças a Deus. Então, não precisa... precisou você passar por tudo que você passou para você chegar no teu autoconhecimento, conhecer o teu organismo, conhecer o que acontece com você e dizer, eu consigo, eu posso. Sim. Lá em casa até já me conhecem. Quando eu levanto meio assim, né? Mãe, você não dormiu direito. Os índios dizem, não mexa com a tua mãe, que hoje ela não dormiu bem. Porque eu já conheço o meu corpo. Se eu não dormir aquela quantidade de tempo, eu sei que no outro dia eu vou estar pesada, vou estar cansada, vou estar exausta. Então, preciso me programar para mim dormir minhas 7, 8 horinhas ali. E dormir, mesmo que eu durma menos. Mas eu preciso ter um sono mais intenso, descansar. Então, eu já conheço. Se eu não comer bem aquele dia, eu não passo bem. Se eu não dormir bem, alguma coisa não vai ficar legal. Mas agora eu consigo identificar cada item que acontece no meu dia a dia para eu não deixar desencadear coisa pior. Então, não dormi bem ontem, mas hoje eu vou dormir. Aí eu me programo para dormir mais cedo, para comer mais cedo, para descansar. Às vezes nem para dormir mais cedo, mas para deitar, relaxar, colocar um pouquinho a cabeça em ordem, tentar desligar do mundo. E assim eu consigo me superar cada dia. E que mensagem você passa para as mulheres que estão passando, ou alguém da família, ou homens também, né? Homens também, porque o homem é mais difícil de buscar tratamento, né? Sim. Homem é a mulher bem... fala mais. Fala mais. Nós somos tagarela. Homem é mais difícil. Homem é o bicho complicado. Meu marido ficou doente esses dias e olha, para levar, para tratar o bicho, quase teve que ser de arrasto, assim. Então, assim, eu falo de coração, busquem ajuda. Conversem. Mas eu não quero conversar com a minha mãe para não preocupar ela. Procura uma amiga que você confia, mas que você confia mesmo. Porque tem gente que quer te ajudar e tem gente que só quer fofocar, né? Sobre o teu sentimento. Então, procure alguém que você conhece. Procure um profissional. Sempre vai ter alguém. Aqui na saúde tem pessoas maravilhosas. Doutor Abreu, eu levo o doutor Abreu pro coração, assim, pro resto da vida, porque eu digo assim, o doutor Abreu ajudou a me salvar. E ele é meu apoio até hoje, ele é meu suporte até hoje, né? Temos psicólogos maravilhosos na cidade. Eu passei por vários. E um amigo mesmo, um irmão, um primo, alguém que você se identifique, converse a respeito dos sentimentos. Converse a partir daquilo que está dentro de você, o que está te machucando. Porque às vezes uma conversa evita muita coisa lá na frente, né? E eu sei que se eu tivesse conversado, falado com meu marido, mas eu pensava assim, meu Deus, vão me julgar, mas não, as pessoas não vão julgar. Se você conversar com a pessoa certa, ela vai ser apoio, vai ser o teu suporte. Então, busquem ajuda, conversem com alguém. Se precisarem, me chame, tem Instagram, @tiadasmassas, tem o meu Instagram particular, tem meu Facebook. Se precisarem, estou aqui para conversar também, para ajudar no que eu puder. Então, busquem ajuda. A solução é buscar ajuda. Não tem, mesmo que a gente esteja no pior dia da nossa vida, sempre vai ter alguém ali. E se não tiver ninguém de humano, tem Deus. Que Ele vai colocar alguém no nosso caminho que possa ajudar, que possa salvar. Converse com Ele, né? Peça para Ele que Ele te dá o caminho, né? O caminho, a direção, coloca pessoas na vida da gente. Deus coloca tudo que a gente pedir. A gente precisa dar abertura, né? Porque Deus não invade a vida de ninguém. A gente tem que pedir e aceitar que Ele permita que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Tá, e 3 palavras que definem a Cleide. Guerreira, trabalhadeira e chorona. É, mas eu choro. Às vezes eu falo em casa, gente, me deixe,
que agora eu quero chorar, porque eu fico emocionada, assim, com muita facilidade. Domingo eu estava lá fora, conversando com uma amiga, aí tinha uma homenagem do Dia dos Pais lá para baixo, não tinha nada a ver comigo, mas eu desabei a chorar junto com a família, junto lá, eu nem conheço as pessoas, e eu choro junto. Eu sou muito chorona, eu sou muito sentimental, e eu levo muitas coisas pro coração. Então, acho que assim, o maior dos sentimentos eu guardo dentro de mim, então eu choro bastante. Então, a Cleide é bem chorona. E qual o conteúdo que você indicaria? Filme ou livro? Filme. Já vem o final de semana aí, para a família reunida, que esse Filme. você indicaria para assistirem? Para as mulheres, principalmente Quarto de Guerra, na Netflix, quem conseguir assistir. E para quem tem crise de ansiedade e mentes ansiosas, um livro maravilhoso. Maravilhoso, que eu carrego ele sempre comigo, para mim não esquecer que aquilo ali é tudo monstro da minha cabeça. Aquilo ali é coisa que você compara a tua ansiedade assim para uma criança que tem medo de formiga. O medo é o mesmo, só com uma intensidade um pouquinho maior. Como é, né? Como é. Filme A Cabana também, A Cabana assistiu, maravilhoso. Uma forma que Deus fala com a gente pelo filme é muito bom. Tá, e como você define a cidade do futuro, Cleide? Cidade do futuro? Já Ai, parou meu para Deus. pensar como vai ser a cidade do futuro? Não, eu nem quero, porque eu acho que pensar no futuro do jeito que as coisas estão, esse negócio de inteligência artificial me dá medo. Acho que vamos parar por aqui, já tá bom, viver a nossa vidinha, família, assim, o nosso núcleo familiar é maravilhoso. Então, eu não gosto muito de tecnologia, então eu prefiro ficar mais no meu mundinho ali, sabe? Com a minha família, nem que seja assim, para ficar chamando a atenção das minhas filhas, porque eu fico o dia inteiro, Helena desce, Érica não faz isso, Helena não joga água, Helena não faz não sei o quê. Porque as pessoas estão tão focadas em postar story, mostrar uma vida maravilhosa, perfeita, que para mim não existe. Então eu prefiro parar com esse negócio de futuro. Vamos viver agora? Vamos deixar essa tecnologia porque não está dando certo. E nós já se aproximamos do final do nosso programa maravilhoso de superação, de conhecer a Cleide, a tia das massas. E dentro dessas massas que você confecciona, existe algum segredinho? Só o meu sentimento mesmo, carinho pelo que eu faço, porque eu amo fazer. Às vezes eu chego em casa cansada, estressada. Ai, mas eu vou fazer um bolo. Sabe, colocar assim o amor naquele bolo, assim, você descansa, né? Para mim sempre foi terapêutico. Foi uma forma de fazer terapia e que hoje é a minha maior fonte de renda, né? A tia das massas, mas é sempre terapêutico. E eu sempre falo, não é pelo dinheiro, aquilo ali me salvou. A tia das massas é a nova versão, a versão melhorada da Cleide. Então, se for para me fazer um bolo para doação para alguém, vai ter o mesmo empenho, o mesmo carinho, o mesmo amor. Não é pelo dinheiro, é pelo que me faz bem. Então, a tia das massas se resume em amor e carinho por aquilo que faz. Onde que as pessoas encontram você para fazer pedido? Qual a tua rede social, telefone, o endereço onde que você está, para que as pessoas possam te procurar? Eu tenho o Instagram, que os meninos cuidam para mim, o Bruno Wellington, que é o @tia das massas. Daí tem o meu Instagram pessoal, Cleide2110, eu acho, @Cleide2110. E no meu WhatsApp. Mas a maioria dos pedidos é via WhatsApp, porque eu já tenho uma clientela bem fixa, sabe? E tem os novos que estão chegando e são sempre bem-vindos. Qual que é o número? É 42984288763. Então, porque quer fazer a sua encomenda no final de semana, quer um bolo, salgados aí, então tem a tia das massas, que é a superação dela. Então, você que está aí nos assistindo, quer encomendar algo, não está com vontade hoje de fazer um bolo. E sobremesa, você faz também? Faço sobremesa. sobremesa. No domingo ter sobremesa, né? Exatamente, Cleide? a lasanha, a sobremesa, o empadão, tudo isso envolve a tia das massas. Então, é muito produto, né, para citar, mas tem tudo isso, empadão, lasanha, muita coisa. Estava esquecendo do detalhe, Da da sobremesa. Aham. Nós não podemos esquecer, Sobremesa. no domingo tem que ter sobremesa. Lá em casa, as minhas irmãs, agora até faz tempo que eu não faço, a mãe e minhas irmãs, é o tal do Chico Balanceado, que elas adoram. Faz sucesso. Então, eu quero te agradecer de você
aceitar participar do podcast, de trazer a tua mensagem, a tua superação de mulher e dizer a todos que estão nos assistindo que acompanhe e que saibam que vocês conseguem. É só você querer. As situações, os problemas existem, né? Como todo mundo tem seus problemas, sua dificuldade, mas levante a cabeça e sempre pensando no universo, porque o universo tem tudo e ele te dá tudo quando você pede para ele e saiba agradecer. Eu quero te agradecer desde já por você estar aqui com nós, compartilhar a sua vida e seguir o exemplo. Espero vocês no próximo programa, se Deus quiser, e já peço para que a Cleide já te agradecendo e encerrando o nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Regi, foi muito bom. Eu achei que eu ia ficar mais nervosa, mas acho que até foi bem tranquilo. Agradeço a oportunidade, eu espero ajudar com meu testemunho muitas mulheres, muitas pessoas que precisam, que sofrem com ansiedade, que buscam assim um sentido para a vida, busquem, porque a vida sempre tem sentido. Busquem ajuda, se precisarem falar comigo, tá aí minhas redes sociais abertas, WhatsApp, mandem mensagem, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se quer aprender uma receita, vamos lá que eu te ajudo, eu te ensino e vamos ajudar. Tomar chimarrão e a mulher ajudando a mulher e ajudando as pessoas que precisam e contem comigo sempre. É isso aí. Obrigadão, gratidão por você estar com nós nesse dia hoje e gratidão a você que está nos assistindo. Espero vocês no próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.